Eu vou te falar aqui quais são os 3 maiores poderes do mundo. E eu tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo, você vai me dar razão. Eu fiz esse estudo baseado em muita coisa que eu venho lendo ao longo do tempo. Eu, sinceramente, eu sou uma das pessoas que mais leio que eu conheço. Não é da boca para fora. Há muitos anos eu leio um livro por semana. E esse hábito me fez colher coisas, fatos, simplesmente que mudaram a minha vida. E eu posso te dizer que isso também vai mudar a sua. Esses poderes foram baseados, como eu falei, não só em leituras, mas na convivência com pessoas ricas, pessoas de sucesso, em vários sentidos. E olha que eu não estou falando isso só de dinheiro. Sem dúvida, a primeira coisa que me vem assim à cabeça me veio à cabeça quando eu estava fazendo o roteiro desse vídeo foi a comunicação. Olha, eu comecei numa minha história lá atrás, né? E eu posso lhe afirmar, eu comecei de baixo, o mais baixo possível. Para quem conhece um pouquinho da minha história, tá lá no meu livro, né, O Dia X, eu já cheguei a morar nas ruas. E a primeira oportunidade que veio bater na minha porta, pós esse meu período de depressão, de fundo de poço total, foi a mulher de um primo meu me ligando e dizendo assim: Pex, vai ter uma oportunidade em tal lugar. Ela estava indo fazer uma entrevista de emprego e ela não queria ir só por ser mulher, enfim, por algumas inseguranças também. E ela falou assim: Pex, tu fala tão bem, por que é que tu não vai comigo? Aí me fazendo companhia e de repente tu acha até alguma coisa para você lá. Olha, esse fala tão bem é o nosso primeiro poder comentado, a comunicação, a arte de se comunicar. Se eu fosse você, eu dedicaria quantas horas fosse possível na arte de comunicar. A arte de comunicar, ela é a mãe de muita, como dizer, a arte de se comunicar, ela é, sem dúvida, dos poderes principais, como eu falei, ela é a mãe de alguns poderes. Por quê? Porque a comunicação, ela está atrelada, inclusive, em alguns outros poderes, mas a comunicação, ela, por exemplo, se você for pegar as pessoas que mais ganham dinheiro, por exemplo, hoje na internet, pessoas que se comunicam muito bem, se você for pegar os vendedores, pessoas que se comunicam muito bem, se você for pegar os grandes políticos, pessoas que se comunicam muito bem, se você pensar bem, se você pegar os melhores profissionais de cada profissão, de cada área, são pessoas que se comunicam bem. Então, a comunicação, ela é um poder extremo. Não é à toa que a gente vê por aí muitos cursos de oratória, muitos cursos de comunicação como um todo mesmo. Por quê? Porque a gente está vivendo, se você for reparar, a gente está vivendo de alguns anos para cá, né? A gente começou vivendo as ondas dos palestrantes, por exemplo, pessoas que se comunicavam muito bem. Aí depois as pessoas, a televisão, pessoas que se comunicam muito bem. Aí em seguida vem pessoas que vendem, se comunicam muito bem. Aí vem o digital, os influencers, pessoas que se comunicam muito bem. E o comunicar muito bem, a gente não está falando de propriamente o português bem falado, a gente não está falando de propriamente a pessoa com todas as técnicas vocais e tudo mais. Não, o comunicar muito bem é o que você fala e o que a pessoa entende, como você se conecta com aquilo. Esse é o comunicar muito bem. E sem dúvida, eu vou dizer uma coisa, o comunicar muito bem tem muito a ver com treino, tem muito a ver com você exercer tudo aquilo que você vem estudando. Esse ponto também eu tenho que ressaltar. Tudo que você quer fazer bem, você tem que estudar, ok? Antes de eu passar para o próximo passo aqui, eu vou querer que você, aliás, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, porque o YouTube vai entender que esse vídeo tem alguma relevância, e também se inscrever nesse canal, porque a gente está no projeto PEX Sem Filtro, ou seja, é o PEX pronto a pronto, assim, frente a frente, olho no olho, para que a gente bata esse papo todos os dias. Isso mesmo, todos os dias eu posto um vídeo ao meio-dia para a gente sempre estar nesse grau de comunicação, de conexão e sempre trazendo aqui mensagens de inspiração, motivação e práticas, de coisas que vão te levar para o next level, beleza? Então vamos lá. Voltando aqui para o segundo poder. O segundo poder, ele de fato, efetivamente mudou minha vida, que é o poder de vender. Pex, mas como assim é um poder? Eu escuto por aí todo mundo dizendo que vendas... fulano tem um dom de vender. Cara, eu me irrito quando eu escuto muito. Pex, eu tenho um dom da venda. Se eu tivesse o dom da venda, como todo mundo diz, para que eu estou estudando tanto? Para que todos os dias eu leio sobre venda? Para que eu pratico tanto? Por que sempre depois de uma venda, sempre depois de um não e depois de um sim, eu vou estudar o que é que me levou a ter aquela resposta, ou não ou sim? Se fosse um dom, eu simplesmente largaria de mão e continuaria fazendo o que eu faço, né? Dom é uma coisa
coisa que simplesmente se nasce com ela e daí, ao longo da vida, vai colhendo frutos disso. Não, na verdade não. Óbvio que tem algumas pessoas que têm uma facilitação assim um pouco melhor de se comunicar, de ser desinibida e tudo mais, mas não tem nada, absolutamente nada, que não fique extremamente melhor com o treino. Então é o treino que você deve sempre colocar no ponto da sua cabeça. Eu tenho que treinar, seja por que for. Quer ser bom no que faz? Treine muito. Vendas, como eu estava falando, mudou minha vida. Certa vez eu estava nos Estados Unidos, eu fui convidado, assim, era um sábado de madrugada, era 2 horas da manhã do sábado, eu recebi uma ligação, eu já estava até dormindo, né, de uma pessoa, né, de um grande, virou um grande amigo meu nos Estados Unidos, falando que tinha uma oportunidade para mim nos Estados Unidos, se eu poderia ir lá, estar lá na segunda-feira. Na verdade, eu consegui chegar na terça, de sábado para terça, né? Enfim. Mas o que eu quero dizer, eu não sabia direito nem o que é que ele estava falando. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, imediatamente ele pegou, me levou para um escritório lá grande que tinha lá. Eu entrei, estava todo o corpo de diretores numa sala. O diretor me deu uma caneta, aliás, um pincel vermelho e mandou escrever. Fale um pouquinho da sua empresa que eu tinha fundado aqui no Brasil. E eu comecei a falar, eles começaram a me sabatinar, tudo isso em inglês, e eu respondendo, entendendo que aquilo ali era um pitch. Exerci todas as técnicas de venda, meia hora depois, simplesmente ele se levantou e falou assim, eu não sei o que a minha empresa até agora fez sem ter aí esse negócio que você está oferecendo. E daí a gente fechou o negócio ali mesmo e, de longe, foi o melhor negócio que eu fiz na minha vida. Não foi o mais lucrativo, mas foi o melhor porque a partir daquele negócio me abriu N portas. Portas de negócios, portas de amizades, portas de familiares, que eu construí uma nova família nos Estados Unidos. Enfim, estude venda. Venda sempre, sempre, até o fim dos tempos, venda vai ser um poder absoluto. Mas eu tenho vergonha. Olha, quanto mais você estuda, mais vergonha você perde. Quanto mais você exerce, mais poder você ganha. Então, de longe, vendas é um dos poderes maiores que existem no mundo, porque não existe nada. Hoje, se você for ver, as grandes pessoas estão ficando multimilionárias com venda, porque venda não é simplesmente o oferecer. Venda é a arte do estudar. Venda é a arte de saber em qual palavra se coloca, tanto no verbal quanto no texto. Afinal de contas, você vê aí os copywriters da vida vendendo muito. Por quê? Porque eles têm venda na cabeça, eles sabem como escrever um texto persuasivo, eles sabem como colocar uma CTA, eles sabem como fazer um bom pitch de frente de pessoas. Então, vendas, estude vendas, tem excelentes livros de vendas e eu te recomendo muito que você não, a partir de hoje, todos os dias, estude 5 minutinhos, 10 minutinhos, porque sempre tem novidades, tem canais maravilhosos, enfim, hoje em dia, graças a Deus, tem muita fonte de pesquisa em vendas. Beleza? Terceiro e último poder que eu queria muito te recomendar. É tão sério, eu queria que você levasse esse vídeo tão sério, porque tudo isso aqui, quando eu tá fazendo o roteiro desse vídeo, eu me arrepiei algumas vezes, porque eu era escrevendo e me lembrando de alguns fatos. E um terceiro poder gigantesco é o poder da resiliência. Quando eu comecei no meu ramo de vendas, a primeira coisa que eu fui vender foi imóveis. Imagina, olha, já começar com esse desafio, né? E eu lembro que eu comecei a fazer ligações, eu estava assim, absolutamente quebrado na minha vida, eu precisava ter uma solução ali, eu comecei a fazer ligações para algumas pessoas para vender e tudo. Gente, eu liguei, eu lembro que nas minhas 300, eu fiz 300 ligações foram 3 dias, foram 100 ligações por dia, eu ligava, e eu só escutava não. Mas eu estava com, assim, fora a precisão, eu estava com o mindset muito fortalecido que ia dar certo. Essas coisas divinas que descem assim para você, sabe quando tudo parece que não tem nada que aponte que aquilo ali vai dar certo, mas tem algo dentro, que sopra dentro do seu coração que aquilo ali vai dar certo? Foi o meu caso. Eu recebi 300 nãos. Não estou jogando o número lá para cima, não. Efetivamente, foi 300 não que eu recebi. E depois de 300 não, eu ali com resiliência, na fé, na coragem, nada me parava. E eu não deixava aquela coisa assim tomasse conta de mim negativamente. Eu fui tendo resiliência. E eu lhe garanto uma coisa, é impossível vencer uma pessoa que não se derrota. É impossível. Então, eu fui até dar certo. E nos primeiros sims que eu levei,
Foi incrível. Eu lembro que naquele mês, dos 300 não, foi meu primeiro mês, eu fiquei número 1 de vendas. Eu recebi uma comissão equivalente ali naquela época, sem internet nem nada, equivalente a uns 20 salários mínimos. E a partir dali, minha vida mudou completamente, não só financeiramente, mas eu entendi que o poder da venda é um poder que sempre, como eu falei, no mundo inteiro vai dar certo, mas é impossível você ter um poder da venda se você não tiver o poder da resiliência. O melhor vendedor, se não tiver o poder da resiliência, ele de longe, ele não consegue chegar lá, porque a resiliência é o que faz você não parar. E aquilo, repito, que não para, eventualmente dá certo. E quando dá certo, você realiza todos os seus sonhos. Esses são os 3 poderes que eu gostaria que você estudasse a partir de agora e depois viesse aqui e comentasse. Falando em comentar, eu queria que você deixasse seu comentário. Qual desses 3 poderes você acha que você já tem? Quais os poderes você quer começar já a exercer? Repito, esse é o PEC Sem Filtro, deixa teu like, se inscreve nesse canal e eu quero te dar um presente, de fato é um presente, não quero te cobrar nada, eu quero que você vá lá no Instagram agora, PXS Diniz, PEX Diniz e coloque a palavra lá, vencedor, me manda esse direct e eu vou te mandar um guia como vencer a procrastinação, para que você não deixe seus sonhos pro amanhã. Comece o hoje. E vou te recomendar aqui esse próximo vídeo. Não sai do YouTube sem assistir esse próximo vídeo, que ele fala que o poder do ambiente, como o ambiente ele pode te sabotar. E não é isso que nós queremos. Assista esse vídeo aqui. Eu te espero amanhã, nesse mesmo horário, para a gente continuar o PEC Sem Filtro. Vídeo todos os dias, meio-dia. A gente se encontra lá.